Gente, então, bom dia. Essa é a nossa aula de número 5. A gente vai dar continuidade hoje à discussão que a gente fez ontem, né, sobre o utilitarismo. Então, só para a gente recapitular o que a gente fez, discutiu ontem, apresentou, né, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, foi que o utilitarismo ele é apenas uma das perspectivas éticas dentro da filosofia, né? Então, enquanto campo teórico, ele é apenas uma e ele está situada, né, dentro daquele processo da Revolução Industrial e de uma filosofia inglesa, que eu destaquei para vocês, né? Em contraposição a um certo racionalismo, né, da filosofia francesa, principalmente com René Descartes. Os dois grandes expoentes do utilitarismo é o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né, os quais têm uma relação familiar. O Bentham era tio do Stuart Mill. O Bentham, ele está muito relacionado ao campo jurídico, né, foi legislador na Inglaterra, inclusive, e o Stuart Mill ao campo da economia, né, trabalhou muito com processos econômicos, com importação e exportação de produtos dentro desse processo de revolução industrial. Os dois, então, eles estão chamando atenção para quê? Para a gente olhar o que de fato acontece no cotidiano, né? E não valorar a ação ou a nossa conduta como se ela sempre fosse do mesmo jeito, né? Como se, por exemplo, uma conduta sempre fosse boa e outra conduta sempre fosse mal, né? O que eles estão falando para a gente olhar essa experiência concreta e, a partir daí, fazer uma análise se aquela conduta ela é boa ou não. Boa em que sentido, professor? Então, vamos lá. Daí a gente viu a questão, né, de que ela é boa a partir do momento em que ela parece trazer algum benefício útil, tanto à sociedade quanto ao indivíduo que a pratica, né? Então, veja que aqui a ideia de bem e de mal, ela é uma ideia de aparência, né? Ela não é uma ideia de essência, não existe o bem e o mal em si para o utilitarismo. O que existem são condutas que podem parecer boas em um determinado contexto, e em outro contexto a mesma conduta pode surtir um efeito ruim e parecer uma conduta má. A partir daí, eles dizem que a conduta ela é boa quando ela é útil, né? Útil para alguma coisa. Para quê? Para produzir algum benefício, alguma vantagem, algum prazer, algum bem ou uma felicidade, ou então, né, pelo menos para prevenir algum dano, alguma dor ou algum mal. Veja então aí que vocês comentaram ontem comigo, né, que ela é uma o critério que a gente está usando aqui para definir se a conduta é boa ou má, ela não está na racionalidade do sujeito, ela está naquilo que vocês falaram da empiria, né, da observação, da experiência, da vivência concreta, né, daquele sentimento que eu coloco dentro daquela conduta. Então, ela é bem uma perspectiva ética da prática, né? Então, só para a gente recapitular isso, a formulação teórica que eles fazem, né, tanto Bentham quanto Stuart Mill, é de que se todo mundo busca felicidade, né, então é bom que todo mundo busque a felicidade para todo mundo, ou então, pelo menos, para a maior parte, né, das pessoas, né? Então, é desejável que todo mundo busque a felicidade para todo mundo. No entanto, eu destaquei ontem que, para o utilitarismo, nem sempre isso vai acontecer, né? Às vezes, você vai ter o sacrifício de alguns em detrimento de outros, né? Então, aqui foi o critério, né, que a gente viu ontem, né, o conceito de utilidade, né, para o utilitarismo, é a ideia de aumentar o prazer e diminuir a dor. E daí eu não lembro quem perguntou ontem, não sei se agora se foi o Jefferson, se foi o Vitor ou o Felipe mesmo, né, quando que começa o utilitarismo, né? Então, esse critério de prazer e dor, só para destacar para vocês, ele já está presente lá no hedonismo, né, que são correntes éticas lá da filosofia antiga. Logo depois de Platão e Aristóteles, nós temos que é a ética clássica, né, que vocês estudaram com o professor Pablo. Logo depois de Platão e Aristóteles, nós temos
a decadência do Império Romano e surge um período antes da Idade Média chamada helenismo. Dentro desse contexto do helenismo, existem alguns autores que se identificam com o hedonismo. O hedonismo é exatamente a ideia de prazer e dor, né? Para eles, lá no hedonismo, já tinha esse critério aqui, que era quando algo aumenta o meu prazer ou diminui a minha dor, esse algo ou essa alguma coisa é boa, né? Daí isso sempre vai variar de um contexto para o outro, de uma medida para outra, né? Por exemplo, eu vou me alimentar, né? Vou comer. Dependendo do contexto, a comida pode te fazer bem. Comeu muito, comeu demais, ela pode provocar um dano, né? Então, assim, a utilidade aqui não está no ato de comer ou propriamente na comida em si, mas sim no contexto situacional em que eu vou avaliar até que ponto isso me parece ser bom, me traz benefício, e até que ponto isso não me traz um benefício. Perfeito? Então, assim, já existem alguns conceitos do utilitarismo na filosofia antiga, na filosofia medieval, mas enquanto corrente ética mesmo, ela começa ali com o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. E daí eu brinquei com vocês ontem que o Jeremy Bentham, ele é um autor, digamos, utilitarista raiz, né, e o Stuart Mill, que é o sobrinho dele, é um pouco mais flexível, né? Ou como o pessoal poderia dizer, um utilitarista Nutella. Por quê, gente? Porque dessa brincadeira, né? Me parece, né, bobeira, mas é que o Stuart Mill, quando ele escreve com o Bentham, quando os dois estão vivos ainda e eles estão escrevendo juntos, e daí foi um exemplo, acho que o Milton me falou ontem, né? É assim, ainda que, por exemplo, eu precise jogar lá o trem em cima de um parente meu, eu tenho que fazer essa escolha. Por quê? Porque eu vou aumentar o bem da maioria das pessoas, ainda que seja em detrimento próprio, né? Ainda que eu não fique feliz com a conduta, eu preciso seguir os preceitos do utilitarismo. Depois, o Stuart Mill sozinho escreve um livro chamado Da Liberdade, e dele vai falar de que eu posso tomar ações ou fazer condutas que não necessariamente provoquem um bem para toda a sociedade, e desde que provoque um bem apenas para mim, fique no campo da minha seara, aqui no meu campo, sem mexer na liberdade dos outros, já estaria bom, né, já seria uma conduta útil. E daí muitos autores vão criticar eles, e ao fazer essa crítica, inclusive o próprio, né, Immanuel Kant vai falar que, então, o Stuart Mill deturpou o utilitarismo, né, lá o utilitarismo original, que era feito pelo Jeremy Bentham. Perfeito? Então, essa a gente poderia fazer a nossa síntese da aula de ontem, né, que foi que a gente discutiu, vocês trouxeram alguns exemplos aí. Na aula de hoje, eu vou avançar um pouco na discussão, eu vou apresentar alguns limites dessa corrente utilitarista, alguns problemas que ela pode trazer, né, alguns em questões teóricas também, e eu vou passar daí uma atividade para vocês, que é a nossa última atividade. Gente, no plano de ensino, vocês viram que para cada aula teria uma atividade. Vocês viram que não aconteceu isso, né? Eu preferi fazer só as atividades dentro da aula e não passar muita atividade para vocês aí, para não cansar vocês, né, com muitas atividades extras aí fora da sala de aula, né? Porque eu sei que tem alguns professores que já estão fazendo isso de uma forma exagerada, e eu preferi dar uma segurada aí para não sobrecarregar vocês, beleza? Mas eu vou passar só mais uma atividade, então, e daí a gente recombina lá a porcentagem de nota. Daí no final a gente discute aí e fica como vocês acharem melhor em relação à atividade, beleza? Professor, Então vamos lá. Oi, pode falar. no dia 15, a aula do dia 15, eu faltei. Aí o senhor falou que estava disponível a aula, eu olhei, era só assistir a aula de novo, fazer um resumo e postar no negócio de frequência. Só que aí, como o senhor tinha feito atividade lá, como que faz para mim pegar o link da atividade que você fez no dia 15? Não, daí
como você fez a atividade, o seu resumo vale como a atividade da aula. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Daí ele substitui, porque como você não fez a atividade durante a aula, o resumo ele dá esse ponto da atividade. Por isso que eu peço o resuminho. Daí Ok, ele sana tanto a frequência quanto aquele ponto lá da aula. obrigada. Não, Priscila, a atividade que eu vou passar para vocês é para vocês fazerem e me entregar até no dia 25. Vocês vão ter aí até dia 25 para me entregar. Beleza? Depois a gente combina isso no finalzinho ali da aula, que fica mais claro para todo mundo. Então vamos lá, né? O utilitarismo ele é uma corrente, né, que ele está afrontando diretamente o racionalismo, né? Não é, a gente, daí novamente, não quer dizer que o utilitarista ele seja irracional, né? Eu estou falando aqui do racionalismo enquanto perspectiva filosófica, que é aquela perspectiva lá do René Descartes, onde a minha mente, né, o meu processo cognitivo, ele compreende o mundo e ele determina o que é bom e o que é errado, né? Essa perspectiva ela é um pouco ruim para a nossa visão aqui dentro do utilitarismo, porque ela ela predetermina qualidade, tanto de objetos quanto de pessoas, de condutas, e vai dizer que, a priori, algumas coisas já são boas e algumas coisas já são ruins, né? Então, por exemplo, o mentir, né? Mentir, numa perspectiva racionalista, sempre vai ser ruim. Você nunca vai poder mentir, em hipótese alguma. Quando a gente estudar o Immanuel Kant, ele vai falar, a mentira, ela jamais poderá ser aceita, ainda que ela produza, né, numa consequência posterior, algo positivo. Você nunca poderá mentir. Então, assim, nessa perspectiva racionalista, as condutas, elas já são classificadas entre boas e más. Para o utilitarismo, que daí foi que eu falei, depende. Né? O utilitarismo ele é relativo, depende se a conduta é boa ou má, a partir do quê? Da consequência que ela vai produzir. Então, por isso que ele também é uma filosofia consequencialista, ou que a gente chama, né, às vezes vocês vão poder encontrar em algum texto, a palavra teleológico. Né? Ele é quando é uma perspectiva teleológica, eu até vou colocar aqui a palavra, nunca confundam teleológico com teológico. Né? Teológico tem a ver com Deus, né? O estudo e as questões sobre religião e Deus. Teleológico é a mesma coisa que consequencialista, né? É aquilo que eu vejo para o fim, é a consequência da conduta, né? O que vai resultar da conduta. E daí, se, por exemplo, mentir resulta em uma boa ação, em salvar alguém, etc., então ela pode ser, nesse contexto, classificada como boa. Por isso que o utilitarismo ele, né, faz esse contraponto em relação ao racionalismo. O objetivo da moral, né, agora vejo, né, não da ética, da moral, é maximizar a felicidade, sempre assegurando a hegemonia, né, ou seja, o domínio do prazer sobre a dor. Né? Sempre é bom, né, uma conduta sempre vai ser boa a partir daquele pêndulo, né, onde eu aumento o prazer e diminuo a dor, ou então, no mínimo, diminuo a dor. Mas eu sempre, os utilitaristas, o Bentham e o Stuart Mill sempre vão falar assim, né, todas as pessoas, elas buscam o prazer, ainda que ele não seja imediato, porque é uma perspectiva teleológica. Né? Então, ainda que não seja imediato, as pessoas buscam o prazer. Então, você avalia a conduta a partir disso. Né? Vou dar um exemplo bem, né, bem bobinho, né, mas vamos lá. Né? Não sei se talvez aqui na sala, né, alguém aí da química, da informática ou da edificações tem vontade de fazer, por exemplo, medicina. Né? Medicina é um curso super concorrido, né? Então você tem que estudar bastante, você tem que, entre aspas, fazer vários sacrifícios, né? Se dedicar muito ao estudo e tal, para conseguir passar e fazer o curso. Você faz o curso, também é um curso difícil. No entanto, tem-se a ideia, né, a concepção de que a medicina ela dá um padrão de vida bom, interessante, rende dinheiro, ajuda as pessoas, é altruísta, enfim, tem toda como é que se diz, uma áurea envolvida sobre o curso de medicina. Então, digamos que a Roberta quer fazer medicina, né? A Roberta está aqui, ela quer fazer medicina e ela
sabe que para chegar lá, né, e conseguir se formar, se tornar médica, ela vai ter que fazer vários sacrifícios, né? Então, o prazer que ela está buscando não é na conduta agora, né? Estudar não é fácil, às vezes não é legal, não é bacana estudar, né? Cansa, ficar fazendo atividade, lendo texto, é cansativo. Então, às vezes a conduta, neste momento, ela não é prazerosa. No entanto, a consequência, que é, por exemplo, para a Roberta se formar em medicina, vai ser prazerosa. Então, a conduta aqui ela é boa porque ela vai causar um prazer, vai trazer uma vantagem, um benefício para a Roberta, que é aquilo que ela procurava, né, que era se formar em medicina. Percebe? Então, para o utilitarismo, maximizar a felicidade, né, assegurando o prazer sobre a dor, não é o imediato, não é a conduta agora, é a consequência, é aquilo que eu vou produzir, né, e se eu chegar lá, então está sendo útil a conduta que eu pratiquei. Beleza? Isso a gente faz, gente, numa brincadeirinha assim, né? Vamos, agora eu não sei como é que os professores estão fazendo provas com vocês e tal, né? Mas é mais ou menos assim, né? Como que eu avaliei se a conduta foi boa ou ruim? Digamos que você passa o domingo inteiro, né, estudando para uma prova de segunda-feira de matemática. Né? Sei lá, tem prova amanhã na segunda de matemática, você passou o final de semana estudando. Chegou, fez a prova, saiu o resultado da prova, né? Quem tirou 10 vai ficar super feliz, né? Nossa, valeu a pena, né? Mais ou menos essa ideia, valeu a pena, então foi útil a minha dedicação de estudo, né? Apesar de ficar o final de semana inteiro, não poder fazer nada e tal, foi útil, porque eu tirei 10 e fiquei feliz. Ou então sai o resultado da prova e tirei 1,5, ou 0, zerei a prova, não fiz ponto algum. Daí o que eu fico, né? Eu fico triste. E daí eu vou dizer assim, nossa, perdi tempo estudando, passei o final de semana inteira, para quê? Para nada, para nenhuma utilidade, percebe? Então eu avalio a conduta não por ela, mas a partir do resultado que ela me causou, né? Então, aqui, né, a utilidade é definida como aquilo que produz prazer e evita ou diminui a dor, né? É aquilo que ela causa, é o produto da conduta, é o resultado da conduta, não a conduta em si. Né? O pressuposto teórico, gente, é de que então a gente é governado pelos nossos sentimentos de prazer e dor. Né? E as concepções abstratas de certo e errado, elas vêm desses sentimentos de prazer e dor. Né? Então, sempre, aqui a palavra em português ela é um pouco difícil para a gente traduzir, porque a gente pode traduzir tanto, né, por essa ideia do sensorial, né, por sentimento, por sentido, né, por sentir algo, né, então, ou por percepção, é aquilo que eu percebo do mundo, é aquilo que me causa alguma sensação. Então, pensem nisso, né, esse sentimento ele está envolvido com isso, sentimento, percepção, né, sentido, no sentido de eu sentir algo, né, não no sentido de direção, mas no sentido de eu sentir algo, e ao sentir prazer ou dor, é que eu vou dizer se a conduta é certa ou errada. A citação, né, do Bentham, né, todos gostamos de prazer e não gostamos de dor. Tranquilo? Então, essa é o pressuposto teórico. Só para antecipar para vocês, depois o Immanuel Kant, ele vai escrever um texto, ele vai fazer uma brincadeira, né, criticando, fazendo uma crítica ao utilitarismo, e ele vai dizer o seguinte, né, o Immanuel, o Kant, ele é extremamente racionalista, né, e ele vai colocar o seguinte pro Stuart Mill e pro Bentham, ele vai dizer assim, uai, se todos nós, quer dizer, né, o Kant não iria falar esse uai porque ele é alemão, né, ele não... mas assim, ele mais ou menos ele ia falar o seguinte, né, tipo, se todos nós somos, né, se todos nós gostamos do prazer e não gostamos de dor, então a gente não passa de um mero animal, né? Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, então nós somos iguais aos porcos, né? Então até os porcos sabem o que é gostoso comer, e ele está se referindo à lavagem, e o que não é bom comer, né? Então seria mais ou menos um nine, né? Mas vocês percebem a crítica, né? O Kant ele vai dizer o seguinte, se a gente deposita todo o critério somente no aspecto de sentimento, sensação e percepção, né, a gente tira de lado a racionalidade, que na perspectiva dele é exclusiva do ser humano, e ao tirar de lado a racionalidade, a gente se reduz a meros animais.
então, assim, qualquer animal saberia o que é certo ou o que é errado. Então, isso vai causar um pouco de... essa vai ser uma limitação ou uma crítica que o utilitarismo ele vai ter que resolver depois, né? Ele tenta resolver mais tarde. Outra coisa, né? A felicidade, como eu comentei ontem, né? Ela é para o bem comum, mas esse bem comum não é de todos, efetivamente, né? Se for de todos, é bom, é melhor, né? É ok, mas a ideia aqui é que deve se maximizar, né? Deve aumentar a felicidade do maior número de indivíduos, da maioria. Né? Se tiver um, dois, três ou uma pequena minoria que deva se sacrificar para que o maior número de indivíduos se torne feliz, o utilitarismo não vê problema nisso, né? E aí que vem outra crítica, né, ao utilitarismo, que é exatamente ele considerar a maioria das pessoas e não a felicidade de todas as pessoas. Com isso, né, se a gente for forçar a compreensão aqui, ele permite que a gente, por exemplo, fira alguns direitos humanos, alguns direitos dos animais, né, que a gente passe por cima, né, de alguns direitos fundamentais que a gente tem, né, por exemplo, e elimine esses direitos em favor, né, ou em favorecimento da maioria. Né. Essa é uma outra crítica que é feita ao utilitarismo. O exemplo que a gente tem mais concreto, assim, que geralmente todo mundo, né, os autores falam do utilitarismo, é o caso do Richard Parker, né, que é o caso lá do bote salva-vida, que, né, os marinheiros lá, né, eles estão em alto mar, o barco afunda, ficam 4 navegantes, 4 pessoas num barco salva-vidas, e eles ficam à deriva, sem alimentação, sem nada. Um deles é o Richard Park, que é o mais novo, dentro, né, e como eles não estão, acabou a alimentação, para conseguir sobreviver, matam o Richard Parker, e esse homicídio faz com que os outros 3 sobrevivam, né, então produziu uma felicidade aí para 3 em detrimento de um. Esse exemplo, ele é bem simples, bem bobinho, né, ou tem o exemplo do trem, como já foi citado, ou tem aquele outro exemplo, acho que foi o Milton, né, que comentou, de você empurrar uma pessoa embaixo do trem, que daí já dá uma balançada, as pessoas já mudam um pouco de ideia, mas assim, permite-se que, por exemplo, eu cause, eu fira, né, ou eu prejudique um direito fundamental ou um direito humano, né, em favor de uma maioria. Essa vai ser uma das críticas, né, que alguns outros teóricos vão fazer ao utilitarismo. Gente, aqui eu só coloquei, né, para vocês perceberem, então, que a concepção de comunidade, né, ou de sociedade que o Bentham e que o Stuart Mill colocam é uma soma de indivíduos, né? Isso aqui quem vai explicar melhor para vocês é a professora Eleusa, se eu não me engano, ela que está dando sociologia, né? Eu não sei, eu acho que é a Eleusa que ou já explicou, ou ela explica essa parte para vocês. A concepção aqui é como se todo mundo fosse igual, né, e você simplesmente amontoa os indivíduos e aquilo ali é a comunidade. Né, não tem essa ideia de relação entre laços, entre pessoas, entre, né, em vínculos pessoais e tal, é a soma de indivíduos. Por isso que para o utilitarista raiz lá, que é o Bentham, não importa se é seu filho, se é seu pai, se é um amigo que está lá no trem. Como são todos iguais, você deveria fazer a opção de passar com o trem por cima dele para salvar as outras pessoas, porque todas as vidas aqui, elas são tidas como iguais. Né? Então, você faria um cálculo aí matemático, né? A maioria vai sobreviver, então tem que optar por essa maioria. Né? Então, aqui é por isso que digamos, uma certa concepção fria, né, de comunidade, né, porque você simplesmente amontou as pessoas e diz que aquilo ali é uma comunidade. Parei de falar aqui que eu estou lendo o comentário da Maria Clara, né? A Maria Clara falou o seguinte: no caso, o problema está no que é felicidade para os utilitaristas. Acho, né, que Aristóteles separa o conceito de prazer do de felicidade. Exatamente, Maria Clara. No caso do Aristóteles, a felicidade, ela se aproxima um pouco do utilitarismo, mas ela vai estar na ideia de meio termo, né? O conceito de felicidade para o
para Aristóteles é sempre encontrar o meio termo entre o vício e o prazer. Então, você tem o prazer, você tem o vício e você tem, né, aí o meio termo. Por isso que fica essa ideia de virtudes. Para o utilitarismo, ele faz, imagina o pêndulo, ele arrasta esse pêndulo só para o critério de prazer, né? Ele não pensa a ideia de vício, ele vai exatamente para o critério do prazer. E daí, uma outra limitação que você coloca aqui na sua fala, que você coloca, o problema está no que é felicidade, né? Quando você diz que felicidade é prazer, né, quando os utilitaristas dizem que felicidade é prazer, beleza, gente, mas o prazer ele pode variar de pessoa para pessoa, não pode? Né? Então, às vezes tem gente que sente prazer ouvindo funk, tem gente que não. Né? Tem gente que é sadomasoquista e sente prazer em apanhar, tem gente que não. Né? Tem gente que sente prazer em beber álcool, em usar drogas, tem gente que não. Então, o problema, outra limitação do utilitarismo é essa. Como que eu defino um prazer que seja comum a todos? Né? Então, assim, sei lá, tem gente que tem gostos aí esquisitos, entende? Então, tipo assim, mas faz parte da pessoa, né? Tem gente que gosta de doce, outros gostam de salgado. Então, assim, quando o utilitarismo põe isso, né, de que o prazer ele tem que determinar o que é felicidade, ele deixa em aberto, né, essa válvula de escape da teoria, que é exatamente você dizer, beleza, o que é prazer? Né? Existem alguns prazeres que são melhores ou mais valiosos que outros, né? Sei lá, o Vitor, né? Tem gente que sente prazer em derrubar o Estado, exatamente. Tem gente que não, né? Então, assim, e daí como que você resolve isso, por exemplo, né, Vitor? Tipo, como que a gente coloca, né? Sei lá, vamos fazer a soma aí, divide metade das pessoas que querem derrubar o Estado, tem outra metade que não quer. E agora? Né, você teve um choque aí, agora você entra num outro dilema moral, que é exatamente pensar a ideia do prazer, né, do gosto, da vontade, dessa parte sensitiva, sensorial, né, como que você vai classificar as condutas se os prazeres, eles efetivamente eles podem variar entre as pessoas. Né, então isso ficaria muito, não lembro quem usou a palavra ontem, muito subjetivo. É aqui que entra a subjetividade do utilitarismo, né, na ideia de que cada um tem um prazer em coisas diferentes, né. Beleza? Mas então aqui a decisão, digamos, né, vamos lá, entre aspas, que todo mundo tem prazer sobre todas as mesmas coisas, a decisão aqui, ela se fundamentaria num cálculo, né, entre investimentos de custo, né, e os benefícios e os lucros que eu posso gerar com aquilo. Né? Volto no exemplo da, acho que, Roberta, né, vamos ver, né, quantos anos, né, eu vou ter que fazer cursinho, quanto tempo a Roberta vai demorar para se formar em medicina, e o que ela pode, né, lucrar ou ter os benefícios com esse investimento. Então, é sempre um cálculo, de certa forma, matemático, né, entre eu avaliar se valeu ou não a pena eu fazer determinada conduta. Né, só para a gente... Então, as críticas que eu já antecipei aqui para vocês, né, nós temos críticas ao utilitarismo, a possibilidade de que ele desrespeite aos direitos humanos e individuais, né, então essa uma das principais críticas, apesar de ele ser, vejam, gente, aqui, né, uma filosofia inglesa, o utilitarismo, ele é, de certa forma, individualista, mas pela forma com que ele coloca, né, ao maximizar a felicidade da maioria, e não necessariamente de todos, né, ele possibilita esse desrespeito aos direitos humanos individuais. Né, então, aqui é uma das críticas que ele recebe, né, por algumas correntes teóricas que vem depois, né, e poderia ainda colocar aqui, né, os direitos da natureza, o direito dos animais e tal, eles poderiam entrar em choque com o utilitarismo, né, se a gente for pensar aí, né, que às vezes a gente causa desequilíbrios, né, naturais por conta dos nossos interesses, de produzir, atender às nossas necessidades, né, a gente poderia pensar que também afeta alguns outros, né, direitos, né, do meio ambiente e dos animais. Né.
uma limitação das liberdades individuais, que decorre da mesma parte aqui, né? Então, ele permite com que eu limite alguns direitos de algumas pessoas, né, em detrimento ou em favor de outros. O exemplo mais concreto, gente, eu vou contar para vocês, né, o exemplo mais concreto é o do próprio Jeremy Bentham, né? Eu comentei com ele que ele era legislador, e o Bentham, ele faz uma proposta de retirar as pessoas em situação de rua, né, das ruas lá da Inglaterra, né? A proposta dele seria, né, dos mendigos, né? Ele vai falar que os mendigos, eles causam incômodo, eles atrapalham na circulação das pessoas, eles apresentam uma certa periculosidade, né? Isso foi a proposta de lei do Bentham, e ele propõe, né, ao parlamento que se votasse uma lei, então, para uma retirada compulsória, forçada dessas pessoas em situação de rua, e que elas fossem confinadas em um determinado lugar, fora da cidade, para que agradasse mais as pessoas que circulassem por lá. Como eles eram minoria, então eles deveriam sair da cidade, né, e quem teria direito e quem ficaria feliz seria a maioria das pessoas que não ficariam mais incomodadas com essas pessoas em situação de rua. Então, esse é um exemplo concreto, né, do próprio Bentham, né, e que revela aqui, né, a limitação das liberdades individuais das pessoas, né, de algumas pessoas, que é, por exemplo, o fato de elas quererem ficar na rua. Né. Então, essa foi uma das críticas. E a outra, né, é exatamente o que eu comentei, como que é possível parametrizar os valores de dor e prazer, né, e criar uma espécie de moeda comum para julgar as condutas. Né? Como que a gente vai dizer, classificar, entre aspas, em duas caixinhas, né, o que causa dor e o que causa prazer, para que a gente efetivamente possa, né, para poder classificar essas condutas como boas ou como ruins. Né? Então, foi uma das outras críticas. O John Stuart Mill, ele vai escrever o livro da Liberdade, né, onde ele vai defender que as pessoas, daí aí que ele começa a fragilizar a teoria, é aí que ele vai, né, porque, veja, a crítica aqui, né, foi exatamente contra, pelo fato de ferir algumas liberdades individuais. Ele vai escrever sobre a liberdade, ele vai defender que as pessoas devem ser livres para fazer o que elas quiserem, desde que não ofenda aos outros. Mas daí aqui ele cria um paradoxo. Como que eu não vou poder ofender, às vezes, ao outro, quando é necessário que haja essa ofensa para eu produzir a felicidade da maioria? Entendeu? Como que, por exemplo, eu não vou poder ofender, né, a liberdade ali da pessoa que eu vou jogar embaixo do trilho para parar o trem, né, se eu preciso fazer essa ofensa para produzir a liberdade, né, ou melhor, a felicidade da maioria. Né? Daí ele continua, né, o governo e o Estado, né, não devem interferir na liberdade individual, ainda que para proteger o sujeito de suas escolhas. Né? É quase uma ofensa de Schrödinger, né? Você ofende e não ofende ao mesmo tempo. Você tem que esperar para ver o que acontece na hora que você abre a caixa ali, para ver se está ofendendo ou não. Mas é complicado, que ele criou um paradoxo, na verdade, ele não respondeu, né? Tipo assim, você não pode ofender, é como se a pessoa ficasse dentro de uma caixa de vidro. Só que às vezes, por exemplo, assim, eu preciso restringir a liberdade de alguém, né? Vamos pensar aí nas pessoas que são encarceradas, às vezes eu preciso, né, e apresento um perigo para a sociedade, eu preciso interferir na liberdade dessa pessoa para produzir segurança pública, para produzir um bem-estar maior, né? E se eu não puder fazer isso, né, então, daí a crítica que depois eles vão fazer ao Stuart Mill, não ao Jeremy Bentham, mas só ao Stuart Mill, eles vão dizer, olha, você está desvirtuando a sua própria teoria, né? A Giovana, se eu fosse um assassino e sentisse prazer em matar, eu poderia, então? Daí vem a questão, como você... o caso que apareceu, Giovana, é que você teria que encontrar, no caso, alguém que sentisse prazer em morrer, né? Seria mais ou menos isso. Né? E teve um caso desses na... Gente, eu vou tentar achar esse caso, depois eu trago para vocês. É um caso assim, tinha uma pessoa que ela queria morrer,
né, queria ser esquartejada, e ela que estava procurando alguém para matar ela, né, e encontrou lá, e combinaram e tal, e foi na casa dessa pessoa que queria matar, e a pessoa matou ela. E daí eu sei que mais ou menos isso é bem deep web, gente, mas assim, o que o Estado faz diante disso, né? A pessoa, ela de livre e espontânea vontade, com sanidade, ela pediu para ser morta. O outro matou. Isso foi um homicídio, mas e aqui teve o consentimento, entre aspas, da vítima. Então poderia, né? Você entra numa situação bem complicada, né? Porque aqui, ó, o governo, ele não pode interferir para o Stuart Mill na liberdade individual, ainda que para proteger o sujeito das suas próprias escolhas, né? Então, por exemplo, assim, é um amor entre um psicopata e um suicida, né? Então, foi exatamente isso, ó. A pessoa, ela queria morrer, então o Estado, ele não poderia intervir na liberdade individual. Neste caso, o Estado poderia condenar aquele que matou por homicídio, né? Porque, né, tô lendo aqui os casos, mas ele poderia, então, por exemplo, condenar por homicídio, né, porque você entra aí num dilema novamente, né, a pessoa tinha prazer em ser morta, ela queria isso, o cara tinha prazer em matar, né, e eles, entre aspas, estariam causando aí, né, uma utilidade um para o outro, não estaria? Né, se a gente for pegar o conceito de utilidade, né, estariam causando uma vantagem, um benefício, atendendo os interesses um do outro, né, e daí o Estado aqui, para o Stuart Mill, deveria ficar fora. Isso a gente entra em situações, em dilemas, né, em dilemas, como que se diz, éticos, bem grandes, né, são casos muito confusos para a gente, né, tentar resolver, né, quando você tem um caso assim, né. As respostas do Stuart Mill, né, a essas críticas ainda, né, o sujeito, ele só pode, ou ele só deve ser responsabilizado sobre os atos que atinjam aos demais, né, o princípio de utilidade em Stuart Mill deve ser considerado a longo prazo e não de forma imediatista, é aquilo que eu já comentei, né, às vezes a conduta, ela não causa um prazer imediato, mas sempre a longo prazo, é o resultado, ainda que esse resultado, ele possa aí demorar anos ou demorar algum tempo. A citação dele que eu acho super legal, né, tipo, é aquele que só faz alguma coisa porque é o costume, não faz escolha nenhuma, né, ele age por impulso, ele vai com, o Maria vai com as outras, né, ele não é capaz de discernir nem de desejar o que é melhor. Quem abdica de tomar as próprias decisões não necessita de outra faculdade, apenas da capacidade de imitar como os macacos. Né? Então, aqui foi uma resposta dele, né, à crítica do Kant, né, que ele vai dizer assim, não, a pessoa, ela também tem que fazer escolhas racionais, não é só pelo prazer, ela que tem que avaliar, né, as suas próprias condutas e ela escolher aquilo que é prazeroso ou não para ela, não é apenas uma imitação para os outros. Né? Então, essa foi uma das respostas dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso, eu queria chegar aqui. Mas então, gente, basicamente, essa é a síntese, né, do utilitarismo. Né? É uma perspectiva ética, onde você vai avaliar a conduta a partir da consequência que ela produz, e essa consequência, ela vai ser boa ou ruim a partir a partir da ideia de prazer ou da minimização da dor. Maximizar o prazer da minimização da dor. De quem? Da maioria. Basicamente é essa, assim, um geralzão da nossa discussão aqui.